Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um sábado de reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Linares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente online de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema desse capítulo de número 81 se chama Ordenações Humanas. E o versículo que Emmanuel escolhe para embasar a nossa reflexão de hoje é de Pedro. Está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor ao Senhor. Neste capítulo, Pedro está escrevendo os nossos deveres cristãos. Quais são os nossos deveres? Como devemos nos portar diante das autoridades e dos gentios? Como devemos respeitar e como poderemos ser exemplos em um meio não cristão? E é isso que ele fala nesse capítulo. André, como Emmanuel vai embasar essa reflexão de hoje a respeito desse versículo? Emmanuel vai nos dizer a respeito de certas pessoas que, muito impulsivas, elas acabam interpretando as palavras de Jesus sempre de maneira literal. E aí, isso acaba que elas enfiam os pés pelas mãos. E elas acham que os ensinamentos do Cristo vieram para destruir as ordens do mundo, né? Como se Jesus fosse alguém descontrolado, inflamado de raiva, que fosse contra todas as instituições da Terra. E aí Emmanuel diz assim: Jesus nunca será patrono da desordem. E aí vale a pena lembrarmos que no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 17, Jesus deixa bem claro quando ele diz assim: não penseis que vim destruir a lei e os profetas, mas cumpri-las. Então o que ele estava dizendo? Eu não vim aqui para poder acabar com tudo isso que estava aqui já antes. Eu vim simplesmente para cumprir. E às vezes cumprir o que já tem para ser feito é bem difícil, né? É mais difícil cumprir do que destruir, né? E aí, em outro momento aqui, Emmanuel vai dizer que Jesus nunca aconselhou que os seus discípulos adotassem armas para poder combater os nossos irmãos. E também aqui vale a pena lembrar de outra parte do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 52, quando ele repreende, dizendo: embainha tua espada, pois todos os que tomam a espada morrem pela espada. Porque nesse momento, um discípulo dele cortou a orelha de um soldado que foi prender Jesus. Então ele aqui deu um exemplo de que não é com esse tipo de arma que nós vamos propagar o evangelho. Não é dessa maneira, de forma impulsiva, descontrolada e violenta. E aí, no livro Fonte Viva, de Emmanuel, ele faz uma reflexão incrível a respeito da espada e da cruz. E ele diz assim, ó: a cruz do mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Ao se sacrificar sobre uma espada simbólica, devidamente embainhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Então, se a gente pegar a imagem de uma espada, né? Quando você segura uma espada assim na mão, ela tem a lâmina para cima e tem aqui um ferro que é do lado e o punho que você segura. Só que se você virar essa espada para baixo, o formato dela é de uma cruz. Então o que o Emmanuel está nos mostrando aqui é o seguinte: a espada de Jesus foi a cruz. Então foi uma arma que nunca foi desembainhada para a guerra, né? Ela foi um símbolo de bênção, de paz e de renovação. Foi um símbolo pacífico, é um símbolo pacífico e não de guerras. E aí Emmanuel também nos
orienta no final da reflexão, dizendo assim: não se faça indiferente às ordens do trabalho em que se encontra. É possível que seus desejos não sejam correspondidos, mas lembra-se que Jesus não te colocaria onde seu esforço fosse desnecessário. E aí eu lembrei de uma história do Haroldo Dutra Dias, um palestrante espírita, e ele, depois que formou em Direito e passou num concurso para ser juiz, ele foi trabalhar numa cidade do interior, uma cidade bem pequenininha, mas bem pequenininha. E ele, na cabeça dele, ele desejava pegar grandes casos, né, para poder fazer a justiça, né? Ele, como um advogado, como um cristão, ele queria fazer a justiça, só que num âmbito grande, maior. Só que ele foi mandado para uma cidadezinha do interior muito pequena. E aí ele ficou pensando: nossa, mas o que eu vou fazer aqui, meu Deus, com essa justiça, sabe? Separação de casal, sabe? Coisa pequena, eu não vou conseguir. Até que, quando ele se mudou para essa cidade, ele foi convidado por uma freira de um colégio da cidade. E ela convidou ele para poder conhecer a instituição. E quando ela viu que ele chegou bem abatido, bem desanimado, porque ele tinha mudado, ele veio de Belo Horizonte, né, a capital de Minas, para poder, uma cidadezinha bem pacata, bem parada, ela viu o desânimo dele e disse assim para ele: é preciso florescer onde Deus nos plantou. Então, onde Deus nos coloca, a gente tem que fazer o nosso melhor, não importa onde seja, porque Ele não coloca a gente em lugar que é desnecessário para nós. Então, onde Ele nos coloca é onde nós precisamos aprender e talvez ensinar, se conseguirmos. Duda, qual o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei um trecho que vai bem de encontro a essa ideia que a freira aconselhou o Haroldo. Diz assim: tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor divino. Então, hoje o benfeitor está trazendo aqui que não adianta nós irmos a uma força contrária àquela da autoridade e com um sentimento de revolta ou ficar revoltado no lugar, no ambiente onde estamos, né? Essa revolta só vai resultar em energias negativas e vamos ficar envolvidos nessas energias negativas e nada de frutífero sai de energias negativas, né? Lembra-te que o lugar que estás é porque é algo sagrado, é o que Emmanuel está trazendo isso, é algo de bom, né? Igual essa freira aconselhou o Haroldo, nossa, que ótimo conselho. Temos que florescer onde estamos. Esse ambiente, ele não é por acaso, ele foi escolhido. Existe um propósito grande onde nós estamos, né? Então, temos algo de sagrado fazer onde estamos. E nosso papel cristão é respeitar. E mesmo que, por vezes, seja difícil seguir as regras, né? Pode ser que, às vezes, tenha aí um certo desconforto, né? Pode ser uma novidade, algo que a gente não estava esperando, né? O ambiente ali. Mas, por amor a Cristo, devemos conseguir, né? Como o Emmanuel fala aqui, por amor ao Cristo, nós devemos fazer. Se fosse fácil, Jesus não teria descido dos céus aqui para poder nos ensinar, né? Foi demandado dele muito esforço também para fazer isso. E se fosse fácil, ele ia mandar alguns enviados para nos ensinar como fazer. Mas de tanta complexidade, de tanto esforço necessário, Jesus veio aqui e ensinou nos mínimos detalhes. Todos os exemplos temos aqui, André trouxe vários exemplos hoje de como Jesus falou sobre o respeito das autoridades, então deixou da forma mais clara possível para nos inspirar, para que nós possamos nos espelhar nos seus ensinamentos, né? Então é esforço mesmo. Então, por vezes, não vai ser tranquilo ou fácil de fazer, vai ser esforço, mas como diz, né, isso é ser adulto, né? Crianças fazem o que querem, o que gostam, os adultos fazem o que precisa. Então, nós precisamos nos esforçar e é com esforço mesmo que nós vamos fazer, não vai nem ser sempre, vai ser leve e fácil.
mas por amor a Cristo nós devemos nos esforçar um pouquinho mais para que a gente consiga, né, viver aí em harmonia e florescer. Eu tenho certeza que assim que nós nos habituarmos a esse novo ambiente, a essas novas regras, seja quer onde nós estejamos, nós podemos sim ser uma bela flor e aí produzir bons frutos também no futuro. Eu espero vocês na semana que vem para juntos refletir no próximo capítulo que se chama Madeiros Secos. Esse versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 31. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Essa é uma fala de Jesus. Então, um bom sábado a todos, uma excelente semana, uma semana de muita reflexão e aprendizado. Fiquem em paz. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um bom sábado a todos e que assim seja.